Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou Brisa Sócio aqui do canal Mundo Brisa Sócio. Eu mudei para BSW, né? Brisa Sócio Word. Escreva aí, gente, soletrem aí, Word. É uma palavra imundo, né? Em inglês, e hoje eu quero ler o Estado de São Paulo. Aqui está, o Estado de São Paulo, que é um jornal de destaque aqui no Brasil. Aqui tem Galípolo prevê juro alto por longo período, nem perto de discutir isso. Na opinião do presidente do Banco Central, indicadores estão respondendo à transmissão do aperto monetário e economia tem se mantido dinâmica. Bom, aqui logo no destaque tem uma foto grande aqui, como vocês viram rapidamente, que é uma foto de Gaza. Recebe ajuda humanitária após quase 3 meses. Então, é uma coisa muito, muito grave nessa nossa crise humanitária, né, a nível mundial, que está ocorrendo no Brasil. E Gaza é o maior exemplo disso. O que as pessoas passam lá não tem justificativa e nem explicação. E explicação que eu falo para justificar aqueles ataques, né? São coisas gravíssimas que acontecem ali. Mortes de mulheres, crianças, civis, pessoas que não conseguiram se refugiar em outros lugares, estão ali resistindo, permanecendo, né, com sua crença, sua fé. Ali tem pessoas de todas as etnias. E aqui, além dos ataques que eles recebem, né, do exército, do oponente, né, no caso que é o Estado de Israel, o Estado de Israel impede que os alimentos cheguem até eles. Então, eles passam fome, sede, além de serem atacados por bombas, por armas, né, do exército de Israel, as armas as mais avançadas e violentas produzidas no mundo, né, atualmente. Parece que bomba atômica ainda não, mas as outras eles estão recebendo lá praticamente todos os dias. E, bom, agora, depois de 3 meses, eles conseguem, então, receber um pouco de alimento, né? Sob pressão de aliados, Israel permitiu a entrada de 5 caminhões com comida e remédios na faixa de Gaza. Acima, o campo de Jobalia, no norte do território. Reino Unido, França e Canadá consideram a ajuda insuficiente e cogitam sanções. Então, que mostra as mulheres, algumas mulheres sobreviventes, né, que estão praticamente refugiadas naquela faixinha, que é a faixa de Gaza, né? Antes o território todo era habitado por pessoas que ali viviam, né, por gerações, por milênios, né, são descendentes dos palestinos, e desde que o Estado se instaurou lá na região, desde o início do século passado, eles vêm sofrendo com segregação, expoliação, as suas terras são tomadas, enfim, pela justificativa de guerra, né, e atualmente sob a justificativa de se defender de terrorismo e tal. É uma questão complexa que pelo fato de o Estado de Israel ter muita influência, né, no mundo, principalmente no mundo midiático e no mainstream, mas o Estado de Israel, por outro lado, não consegue apagar, né, as atrocidades que vem fazendo, e os palestinos, então, vem recebendo apoio daqueles que são esclarecidos sobre a situação, né, principalmente pessoas que estudam, pessoas que se esclarecem, pessoas que têm consciência da gravidade da situação, que têm consciência dos direitos humanos, consciência do significado do que é uma humanidade, do que é dignidade, enfim, né? É triste, é muito triste, e eu acho que assim como esse jornal está mostrando isso, né, de forma neutra, sem pender para um lado para o outro, eu também gostaria de
tentar fazer isso, né? Apesar de que a gente, como um ser humano, né, uma pessoa física, um indivíduo, a gente tem uma certa obrigação de denunciar, né? Pelo menos falar o que sabe, o que pensa, enfim. Não é uma crítica aos judeus, a gente respeita muito os judeus, né? Principalmente os muçulmanos, eles respeitam todas as religiões, né? Então, pelo fato de a gente poder ser muçulmano, a gente tem a consciência de que outras pessoas, todo mundo tem o direito de escolher a sua própria religião. Então, a gente não tem nada contra os judeus e nem contra qualquer outra religiosidade, mas a gente é contra, né, os ataques terroristas por parte de ambos os lados, mas o que acontece em Gaza e o que está acontecendo com a população que ainda mora lá, né, naquela região, é uma coisa que a gente não pode ficar omisso, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele está vendo, então é uma certa obrigação da gente criticar isso, já que a gente não pode estar lá lutando, não pode fazer nada além disso, né? É difícil combater de forma efetiva, assim, contra tantos poderes, né, como os Estados Unidos, que apoia o Estado de Israel, enfim. E parece que agora vai começar também a colocar certos limites, espero que sim. E que o povo da Palestina tenha, então, finalmente, dignidade, né, enfim. A opinião nacional e internacional, na opinião nacional, assim, a briga em termos morais, eu digo assim, eu acho que a Palestina já saiu vitoriosa, né? Porque nada justifica o que eles fazem com o povo que ali ainda vivem, o povo palestino que ali vivem ainda, ali na faixa de Gaza. Bom, agora outra reportagem aqui, educação, né? Então, aqui a primeira página fala basicamente das manchetes, né? Das matérias em destaque e depois aprofundado nos cadernos de dentro do jornal. Então, esse aqui, ó, MEC veta ensino à distância em 5 carreiras e cria semipresencial. Então, quais são essas carreiras? Ó, medicina, direito, enfermagem, psicologia e odontologia é totalmente presencial. Não pode ser à distância. Tem que ser 100% presencial. O que vocês acham disso? E aí, o semipresencial, vamos ver em quais são os casos de semipresencial. Novo marco regulatório do ensino à distância proíbe o curso de medicina, direito, enfermagem, psicologia e odontologia, que esses cursos, né, sejam oferecidos na modalidade EAD. Mas aí outros programas, né, de outros cursos podem ter parte da carga horária de forma EAD. As engenharias estão sendo ainda cogitadas as proibições EADs, né, nos cursos de engenharia, mas elas têm também parte do curso à distância, ou seja, como um todo elas são semipresencial, normalmente predominantemente presencial. Os outros cursos da área da saúde, como farmácia, biomedicina, psicoterapia, além das licenciaturas, formação de professores, ficaram numa nova categoria, a semipresencial, criada pelo decreto. Eles podem ter 50% da carga horária à distância. No restante, pelo menos 30% deverá ser presencial e os outros 20% poderão ser compostos por mais aulas presenciais ou por atividades síncronas mediadas, ou seja, aulas remotas, mas com interação com o professor. Aqui está falando que novos alunos de EAD terão prova presencial. Haverá prova obrigatória ao fim de todas as unidades curriculares ensinadas. Os estudantes já matriculados poderão finalizar a formação de forma como começaram. Bom, então, para quem já começou de forma EAD ou semipresencial, né, continua a lei de como eles começaram. Ao Supremo, ex-comandante do Exército confirma
tentativa de golpe. Olha só, gente. Outra notícia ali. Aqui tá falando que uma mulher que ganhou o prêmio Nobel, o nome dela é Han Kang, ganhadora do prêmio Nobel, ela revê massacre de 30 mil na Coreia do Sul. Ela é sul-coreana, né? E então ela, para não ser esquecido esse fato, né, do massacre que ocorreu em 1940 na Coreia do Sul. Então ela lida aí com essa questão aí dos coreanos, né, dessa violência que ocorreu na década de 40 lá na Coreia do Sul. E a Han Kang é uma mulher que denuncia isso, né? Interessante, gente. Aí tem algumas chamadinhas aqui, ó. Reino Unido e União Europeia fazem acordos de defesa e comércio. Vai ser aprofundado ali durante esse vídeo, na leitura do jornal. Para quem não me conhece, eu já disse, né? Eu sou Brisa, sócio aqui do canal Brisa Sócio World. E hoje eu quero, assim como ontem, eu tô fazendo essa leitura desse jornal, eu vou tentar ler todas as páginas, assim, pelo menos de forma resumida. Aqui tá falando gripe aviária. Governo afasta 3 suspeitas de novo foco e investiga outros 4. Então, sobre a gripe aviária. Conta refeita. Vale deve desistir de negócio de mineradora na Bahia. Tô falando da Vale do Rio Doce, provavelmente, né? Quando o PT ganha, o Brasil perde. Então, isso aí já é uma reportagem, deve ser de alguém que não gosta do PT, né? Falando sobre isso. Carlos Andreasa, cara de pau diante das fraudes do INSS. E Pedro Fernando Neri, ficaremos velhos antes de ficarmos hexa. Já tá na Folha de Esportes, né? Provavelmente ali na Folha de Esportes, né? Que é a B5. Folha B5. Então, vamos lá, passando a página. Pessoal, ontem eu falei sobre o endividamento do brasileiro, que estava na capa do jornal o Globo, né? E eu falei que o endividamento por causa dos vendedores de seguro que insistem em vender e tal, já que, na verdade, o endividamento é por vendedores de empréstimo consignado, tá, gente? Eu troquei, não sei por que eu falei vendedor de seguro, apesar de que existe endividamento por contrair seguro, sim, só que nesse caso são pessoas que contraem empréstimo consignado, e aí quase 30% da população, né, principalmente dos trabalhadores que recebem salário, tem os seus ganhos comprometidos no final do mês para pagar esse empréstimo. E, enfim, não lembro a porcentagem dos brasileiros, mas é uma porcentagem grande que contrai empréstimo chegando a quase 30% do seu faturamento, né? 27%, parece, do seu ganho mensal vai para os empréstimos. E especialmente os empréstimos consignados em folha, ou seja, a pessoa já recebe o valor menos o valor do empréstimo que já é descontado e vai direto para pagar o banco. Aqui temos uma coluna, né? Inquérito do golpe caminha para primeiro julgamento à revelia. Réu é neto de Figueiredo, aquele presidente Figueiredo? Acho que é, gente. Lá da ditadura militar. Réu é neto de Figueiredo. Que coisa, né? Que curiosidade, uma curiosidade. Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Bom, ex-apresentador da Jovem Pan Figueiredo deve ser o primeiro réu julgado à revelia do Supremo Tribunal Federal
no processo da trama golpista. Então, aquele atentado, né, do dia 8 de janeiro, que ocorreu por ocasião, acho que da posse do presidente, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vocês conhecem o João Figueiredo. Deixa eu ver quem que é. Aqui tem sinais particulares. Aqui, ó, Paulo Figueiredo é um influenciador digital. Tem uma charge dele, só que eu acho que eu não vou conseguir voltar agora. Deixa eu ver. Tem a imagem dele aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Dá pra ver? Dá, né? Ali, ó. A imagem dele. E ele é um influenciador, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, o que vocês acham disso, gente? Desse fato. O jornal Estado de São Paulo é um jornal um pouco menos popular, né? Ele é um pouco mais complicadinho de se ler, mas tá dando, né? Aqui, ó, daqui dá pra ver melhor ele, tá vendo? O nome dele é Paulo Figueiredo. Então, ele mora nos Estados Unidos. A Defensoria Pública da União recusou pegar o caso, alegando não conseguir contatá-lo. Para a Procuradoria-Geral da República, o investigado atua para amplificar ataques pessoais contra generais e aumentar a... Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Aumentar a adesão a um golpe de Estado no país em 2022. Procurados, Paulo Figueiredo e o Supremo não responderam. Que coisa, né? Neto do general João Batista Figueiredo, que é um antigo presidente, né? Neto do general João Batista Figueiredo. Ele mora nos Estados Unidos, né? Como eu disse. O João Batista Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar aqui no Brasil. Paulo foi denunciado há 3 meses, mas ainda não deu sua versão dos fatos à justiça. E para a Procuradoria-Geral da República, o investigado atuou para amplificar ataques pessoais contra generais e aumentar a adesão a um golpe de Estado. Então, ele foi um dos articuladores, parece, né? Dá a impressão que é isso. O governo português nasce com baixa legitimidade e deve ter foco em questões domésticas. Investidas em política externa podem ser lidas como fuga. Isso aqui é uma notinha, né? Professora FIA, Business School. Vamos ver aqui. Falso. Documentos da Justiça de Roraima desmentem Samir Chaud, candidato único à presidência da CBF no sábado. Vamos ver aqui. Tá. Tá meio complicado aqui, mas ó, quando o PT ganha, o Brasil perde. Então é uma reportagem que, será que é tendenciosa? Vamos ver quem escreveu.
Ó, mais fraco e desconfiado, Lula 3, consolida um governo mais petista do que nunca, incapaz de dividir o poder e preso à crença na hegemonia de seu partido, sacrificando a governabilidade. O que vocês acham disso? Ó, com quase 2 anos e meio de mandato, Lula da Silva já realizou 12 trocas de ministros, e nenhuma delas, porém, foi suficiente para abalar uma cláusula pétrea do modo lulopetista de governar. A excessiva concentração de poderes nas mãos do PT e dos aliados mais próximos e fiéis ao presidente. Ao contrário, bom, esse mandato do Lula, né, que já está no 3º, revela-se mais petista do que nunca, como eu já disse. O que vocês acham disso? É uma crítica, né? É uma crítica que deve ser considerada. É interessante pensar assim. E ainda assim, muitos deles apresentam notória proximidade com o PT, que no caso, que é o... Vamos ver aqui. Os ministros sem filiação partidária chegam a 11%, ou quase 30%, e ainda assim muitos deles apresentam notória proximidade com o PT. Ele tá falando dos ministros, gente. O governo Lula, né, tem as suas críticas aí, são coisas que eu acho interessante poder, então, considerar, né. Eu tô aqui na página A2, que é o primeiro caderno A2. Eu falei aqui da investigação sobre o ataque de 8 de janeiro. Agora vamos aqui pro bem-vindo reencontro. O acordo entre Reino Unido e União Europeia é um começo, mas tímido. Será preciso mais opção e menos rigidez para reparar os estragos pós-Brexit e enfrentar os desafios da onda de desglobalização. Onda de desglobalização. O que vocês acham, gente? Então, é um artigo aqui também interessante, ó. Acordo entre Reino Unido e União Europeia com avanços nas áreas de defesa, comércio agroalimentar e cooperação regulatória. Então, os avanços no comércio agroalimentar, lá entre eles mesmo, né? Interessante. Ó, do lado europeu, a perda foi menor. Porque, ó, acho que tá falando da Inglaterra. Não, Brexit. Ó, com o tempo, o erro do Brexit. Ó, o crescimento do Reino Unido ficou abaixo do país, comparáveis com França, Holanda ou Suíça. O comércio caiu como proporção do PIB. E a produtividade, investimentos estão patinando. A exportação, né, também caiu. Exporta menos que em 2016, por exemplo, né? E o suposto poder de barganha prometido por seus defensores revelou-se uma ficção. Então, isso daí porque o Reino Unido não está na União Europeia, né? E do lado europeu, no caso a União Europeia, a perda foi menor, mas real também. Então, eles estão se reorganizando lá, né? Geopoliticamente. Aqui está dizendo que romper laços comerciais profundos não fortalece uma nação.
Ó, não há razão estratégica para negar ao Reino Unido um modelo viável de reintegração gradual. Pelo jeito o Reino Unido vai se reintegrar, né? O mesmo vale para o Reino Unido e a Europa. O momento é de reencontro. Então, para que se isolar, né? Tem que realmente unir aí as forças no sentido de viabilizar um comércio mais justo e acessível, né, possível. Enfim, não vou me aprofundar muito aqui também, porque não sei se eu vou, talvez eu vou ficar muito tempo nele, né? Velho, pobre, mal educado. Aqui é o Jorge J. Okubaro falando sobre país jovem tendo a porta aberta para um destino de prosperidade e bem-estar ao lado das grandes nações. Parece ter se perdido na história. O Brasil, como que se conformou em ficar nas posições intermediárias na corrida mundial pelo progresso. O Brasil envelheceu, então agora ele não é mais um país novo, né? Por isso que ele fala, ó, país velho, pobre e mal educado, né? O Brasil envelheceu, não ficou mais rico e continua lendo e escrevendo mal. É este o retrato que pesquisas recentes nos mostram. Pessoal, realmente, vamos ver como que ele encerra. Os dados, né, fazem parte de uma pesquisa de uma instituição privada com apoio de empresas privadas, que mostra um triste retrato de um país parado no tempo em matéria de educação, vital para o progresso. Tá vendo? Os jornais, eles mostram um retrato, né, da situação mundial, humanitária, enfim, tudo que envolve a existência humana no planeta. Então, e fora do planeta também, às vezes tem reportagens da atuação humana em outros planetas. Mas, enfim, tempestade perfeita. Mal o presidente Lula voltou da viagem à China e o embargo ao frango brasileiro em razão da gripe aviária começou naquele país. Que coisa, né? Mas isso é em função da gripe aviária. Então, vamos aqui. Parece que o Estadão, ele é bem crítico, né, em relação ao atual governo. Ó. Tem bastante propaganda aqui, né? Aqui tá falando do Estadão Blue Studio. Stellantis anuncia investimento de 32 bilhões na América do Sul até 2030. Recursos serão destinados ao lançamento de novos produtos e também para inovação voltada à sustentabilidade. Aqui está. BioHybrid é a solução hídrica Flex desenvolvida pela companhia e já está sendo aplicada em veículos produzidos no Brasil. Interessante, BioHybrid, chamada BioHybrid, a solução híbrida. A tecnologia oferece diferentes níveis de hibridização BioHybrid para veículos produzidos no Brasil. Montadora conhece a tendência global da eletrificação, mas aposta em uma transição gradual no Brasil, aproveitando a matriz energética mais limpa e infraestrutura consolidada do etanol. Que legal, né? A estratégia passa pela criação de uma rede de parcerias com instituições, universidades, fornecedores com o objetivo de reduzir a emissão de CO2 da cadeia como um todo. Isso é muito bom. Isso aí, tá vendo? Esse tipo de reportagem mostra que existem núcleos de pessoas, né?
fazendo o desenvolvimento ético, né, científico, no caso, esse motor, né, pode ser usado também em automóvel. Esse, na verdade, é um carrinho que eles estão fazendo, um carro, né, um veículo para que não seja poluente, né. É a tecnologia biohídrica para desenvolver produtos, mobilidade hídrica, flex no polo automotivo. Isso aí lá em Betim, né? Em Minas Gerais. Legal, né, gente? Top. Betim. Quem conhece Betim em Minas Gerais? Betim. Vamos então passar aqui a página. Vamos para a próxima página. A jornada que o Brasil precisa escolher. É uma reportagem do Basílio Jafé. O Brasil está muito distante das nações desenvolvidas, razão pela qual soa inoportuno progredir em pautas como o fim da jornada 6x1. Uma outra crítica ao governo, né? Pelo fato deles falarem que o Brasil não é desenvolvido, então eles não querem o fim da pauta 6x1, tá vendo? Há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Enquanto durar a guerra das tarifas, com ênfase no duelo travado entre Estados Unidos e China, denota-se que estão ameaçadas as premissas da globalização, segundo as quais os países, sem prejuízo a respectivas soberanias, se abastecem mutuamente por meio de diminuição de barreiras ao comércio internacional, livre circulação de capitais, concorrência produtiva e economia de escala. Então, interessante aqui, discutindo o comércio internacional, né, a política que está ligada ao comércio, que está ligado à política e vice-versa. Fortalecimento dos mercados domésticos que podem ganhar ainda maior relevância para suprir o que for possível suprir. Interessante. Se imaginarmos o indesejável cenário em que a manutenção da guerra das tarifas obrigará os países a se apoiarem dentro do que for viável em suas economias domésticas. Então, realmente é uma questão de equilíbrio, né, entre as partes, de modo que um país não se sobreponha sobre o outro, no sentido de inserir as mercadorias produzidas de seus países produzidos a baixo custo e, consequentemente, os importados acabam tendo custos menores do que os produtos nacionais. Aqui, ó, Rádio Band News. Uma propaganda da Rádio Band News aqui, 20 anos. Construímos a nossa história, levando até você o conteúdo de qualidade, tal, que é propaganda da Rádio Band News. Mais uma página aqui, gente. Esse jornal é grande, hein? Aqui na parte de política. Ao Supremo, ex-comandante do Exército confirma tentativa de golpe. Ministro Alexandre de Moraes se irritou e repreendeu o governo por contradições em relação a outros depoimentos. Ou falseou para a política ou está falseando agora. Inquérito do golpe. O que vocês acham, gente? Deixa aí nos comentários. Aqui o Alexandre de Moraes.
Moraes alertou ex-comandante que ele não poderia omitir informações sobre a participação de Garnier. Então, o comandante parece que não está falando, né, tudo, ou não está falando a verdade. O que queria relatar é que eu me coloquei contrário ao assunto, ao golpe. O Marco Antônio Freire Gomes tá querendo, né, tirar o corpo fora, querendo se defender, né? Então, aqui tá mostrando aí como que tá se desenvolvendo as tratativas desses golpistas. A punição deles, né? Outra notícia aqui, ó. De rebanho e vaquinhas. Quem cai no golpe da vaquinha? Os que votam em Flor de Lis, Brasão, Zambelli e Ramagem. De rebanho e vaquinhas. Tá mostrando o baixo nível, né, dos eleitores e daqueles que caem no golpe da vaquinha. O Congresso Nacional anuncia que vai começar a funcionar e a votar nessa semana pelo menos 2 pautas, regras mais claras e rígidas para impedir fraudes contra a aposentadoria e pensionistas e instalar instalar CPMI do INSS. É uma velha prática. Quando o caldo entorna, a turma toda se une para dar uma resposta à sociedade, encenar que está muito empenhada em resolver o problema do momento e buscar holofotes, até um novo escândalo, quando começa tudo de novo. 5 meses de recesso branco e feriadão reais por conveniência. Eis que o Congresso Nacional anuncia que vai começar a funcionar e a votar nessa semana pelo menos. Bom, quem escreveu tudo isso aqui foi Eliane Cantanhede. A mesma Câmara usa o deputado Alexandre Ramagem para uma anistia forçada dos mandantes do atentado à democracia, mas dá de ombros para a condenação de Carla Zambelli pelo Supremo Tribunal a 10 anos de prisão e perda de mandato por invasão da internet do CNJ. Que coisa, né? Interessante essa matéria da Cantanhede. Ela é bem articulada aqui e acaba sendo uma matéria um pouco difícil também, gente. Tem que ler mesmo, é bem intelectualizada. O corporativismo exacerbado leva a casos como o de Flor de Lis, pastora deputada desde 2019, denunciado pelo MP em 2020 por manipular os filhos para matar o marido e só cassada em 2021. Ou o de Chiquinho Brazão, denunciado como mandante da morte de Marielle Franco. Que coisa, né? Então, é o nível de escolaridade, né, de intelectualidade do brasileiro tem a ver com tudo isso aí. Cara de pau, ainda na folha A10, viajante Hugo Mota de passagem pela Ilha da Fantasia. Isso daqui é uma reportagem, um artigo, né? Uma matéria, na verdade, grande. Porque em condições normais, a desconexão com o mundo real impõe presteza somente
a que se aumente o número de deputados. Então, o abuso, né, dos governantes está lá. No X de Elon, desde sexta-feira 19, o presidente da Câmara informados os pares, comunicando à nação que pautará com toda a pressa que a gravidade das fraudes longamente desimpedidas exige projetos de lei destinados a impedir fraudes no INSS. Será que vai resolver alguma coisa, né? Ó, agora é a Janja. Janja, não há protocolo que me faça calar. Justiça dá prazo de 20 dias para o governo se manifestar sobre gastos com viagens internacionais da primeira-dama. Aqui já é essa reportagem aí, eu não sabia, não. Discurso é de reação à crítica por ter pedido a uma ditadura a ajuda para regular as redes sociais. Em nenhum momento eu calarei minha voz para falar sobre isso. Não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Essa é a voz da primeira-dama. Fala dela, Rosângela da Silva, a Janja. Ó, questionado sobre o episódio Lula, a Lula saiu em defesa da mulher, afirmando que ele foi que iniciou uma conversa sobre o TikTok com X e minimizou a intervenção da primeira-dama. O presidente disse que Janja pediu a palavra para comentar abusos registrados na plataforma. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira na China, a UGI, a primeira-dama teria causado desconforto ao mencionar o TikTok, rede social controlada por uma empresa chinesa, durante um jantar com Xi, né, que eu acho que é o presidente da China, né, o Xi Jinping que fala, se não me engano é o Xi Jinping, né? O primeiro nome do Jinping é Xi Jinping, né? Os mais próximos é o Xi Jinping. Só quero ver aqui o que é o vaquinha, né? Golpe da vaquinha. Golpe da vaquinha. Deve ser, tem a ver com golpe da farsa da vaquinha. Golpistas criam vaquinha falsa para lucrar com o caso. Golpistas realizam uma vaquinha falsa nas redes sociais para ganhar dinheiro em cima de casa de uma criança que morreu. Ah, tá. É um desses golpes aí, sei lá. Eu não tava por dentro, gente. Vocês desculpem. Desculpa estar aqui, né, gente, lendo de uma forma assim, já que não dá pra ler tudo, eu tô tentando ler, interpretar e pronunciar de uma forma inteligível. Não sei se eu tô conseguindo. As tendências que impactam o presente e moldam o futuro. Tá falando de tecnologia e inovação. Summit. Nosso agradecimento às marcas que depositaram confiança nesse evento comemorativo dedicado a discutir como a tecnologia pode transformar o futuro nas profissões e na sociedade. Então, parece que é uma propaganda, um anúncio, propaganda, negócios impulsionados pela IA. Eu não sei, não é bem uma reportagem, é uma divulgação, né? Divulgação de um evento que teve aqui, ó, o futuro do dinheiro, palestra, entrevista, ruptura e reivindicação, panorama das novas realidades,
São eventos que são colocados, né, em formas de palestras, de encontros, chamados summit. É isso, né? Se não me engano, é isso. Quem souber mais sobre isso, respondam, gente. Vamos ver aqui. Agora, no caderno internacional, Reino Unido e União Europeia fecham um acordo de defesa e comércio 5 anos após Brexit. Então, premier britânico Keir Starmer celebra a reaproximação com a Europa e admite pela primeira vez que o rompimento de Londres com Bruxelas prejudicou a economia do país. Então, né, eu já tinha falado um pouco sobre isso antes. E não sei o que a Inglaterra estava querendo, se isolando e tal. Porque a Inglaterra é um país, né, que tem mais dinheiro do que a maioria dos países. Se não for um dos mais ricos, é o mais rico, né? Tem custo político. Reação agressiva de opositores de Starmer mostra perigos de se revisitar o Brexit. Plano Brexit. Quem já ouviu falar do plano Brexit? Putin diz estar pronto para negociar. Papa se oferece para sediar diálogo. Olha que interessante. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou ontem a Donald Trump em um telefonema de 2 horas que está pronto para iniciar a negociação de paz com a Ucrânia, gente. Olha que legal. Fracasso. Na semana passada, as delegações de Rússia e Ucrânia se encontraram pela primeira vez desde 2022 na Turquia para reivindicar os diálogos diretos. A reunião revelou o abismo que separa as posições dos dois países, embora o Putin quer conversar, né? Bom, tomara que saia alguma coisa positiva disso, né? Até agora, Putin mantém demandas extremas e que a Ucrânia renuncie à OTAN, abandone 4 de suas regiões parcialmente controladas por Moscou, além da Crimeia, anexada em 2014, e a suspensão do envio de armas ocidentais. A Ucrânia rejeitou as exigências e pediu que o exército russo, que ainda ocupa cerca de 20% do território ucraniano, se retire, o que Moscou não tem a intenção de fazer. Complicado, né, gente? Muito complicado isso daí. Vai conversar, mas pelo jeito não tem tanto diálogo, não. Democracia sob pressão. Então, ainda aqui no caderno internacional, A3, democracia sob pressão. Avanço do Chega em Portugal é mais um alerta para o perigo da radicalização política. Vamos ver do que se trata aqui, ó. A AD, que é a Aliança Democrática, na terceira eleição legislativa em apenas 3 anos, os portugueses deram à coligação de centro-direita Aliança Democrática 89 cadeiras na Assembleia. Está falando sobre a vida política lá de Portugal, né? O primeiro-ministro Montenegro, assim que formam conhecidos os resultados das urnas, afirmou que os portugueses não querem mais eleições antecipadas, num claro apelo para que a oposição permita que ela cumpra um mandato completo de 4 anos. Não será fácil, não só porque Montenegro rechaça qualquer possibilidade de acordo com a extrema-direita para formar maioria legislativa, como porque o líder do Chega, André Ventura, declarou que seu partido matou o bipartidarismo em Portugal. Ventura referiu-se à alternância no poder entre a Aliança Democrática e o PS, que tem se revezado na aliança do país praticamente desde o fim da ditadura de Antônio de Oliveira Salazar. Trump insinua que Biden teria encoberto câncer.
presidente dos Estados Unidos, Trump, insinuou ontem, sem apresentar provas, que seu antecessor, Joe Biden, escondeu por muito tempo o diagnóstico de câncer de próstata. Biden revelou no domingo que tem um câncer agressivo que se espalhou para os ossos. Não sabia não. Chavismo suspende voos na Colômbia. O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, afirmou ontem a suspensão dos voos da Colômbia depois de anunciar a chegada de mercenários com intenção de sabotar as eleições parlamentares e regionais venezuelanas que serão realizadas no domingo. Que coisa, né? Um país interferindo no outro. Esse jornal é um desafio ler, gente. Não é fácil, não, mas não deixa de ser interessante e exige um esforço, e todo esforço, né, bem intencionado, com certeza vale a pena. Pessoal, deixa aí nos comentários, tenta dar uma opinião, falar alguma coisa, né? A Organização Mundial da Saúde cobra envio de ajuda para conter fome em Gaza. Finalmente, né? 5 caminhões com comida entram no território após 3 meses. Reino Unido, França e Canadá ameaçam Israel com sanções. Aqui está, vamos mostrar as fotos. Pressionado por aliados, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, permitiu ontem a entrada da ajuda humanitária na faixa de Gaza. É muito triste o que acontece lá, gente. Muito, muito triste. Passando fome num lugar totalmente destruído pela guerra. Todo mundo de luto, os que sobreviveram, né, estão de luto, na tristeza, ainda na fome, na sede. Não dá. Isso é uma das coisas mais cruéis que aconteceu na história da humanidade, que vai acontecendo na história da humanidade, né? Aqui temos ó, raio-x do ensino superior. O censo divulgado em outubro de 2024 registrou 2.580 instituições de educação superior, sendo 87,8%, 2.264 são privadas. Então, muitas instituições privadas, vagas oferecidas para ingresso em cursos de graduação, cursos presenciais, cursos EAD. Tem uma quantidade aqui relativamente grande aqui de cursos EAD. São vários gráficos que precisam ser analisados com calma, gente. O número de ingressantes em cursos de graduação vem crescendo. Os cursos EAD vem crescendo, né? Só que aí precisa dar uma freada, né? Porque pode ser que diminua a qualidade de ensino. Os 10 maiores cursos de graduação em número de matrículas, em primeiro lugar vem pedagogia, depois direito, depois administração, enfermagem, sistemas de informação, depois vem psicologia, contabilidade, educação física, medicina e os cursos presenciais estão diminuindo em quantidade, enquanto os cursos digitais estão aumentando, né? Temos aqui 5.505 vagas, um pouco mais que isso, né, em cursos presenciais, enquanto temos 18 milhões
181 vagas para cursos EAD. Então, tem muito mais vaga para curso EAD do que para curso presencial. MEC endurece regras do EAD e cria curso semipresencial. Mais restrições. Há um limite de 70 alunos por turma nessas aulas ao vivo em programas semipresenciais. Tem que ter uma regulamentação, né? Porque o que adianta aumentar os cursos EAD e depois a qualidade não ser condizente com o que é necessário. EAD deverá ter provas presenciais, cursos terão 2 anos para se adaptar. Nova regra ainda exige estrutura ampliada em polos. Já matriculados podem finalizar a formação como começaram. Então, isso aí já tinha lido, né? Como ficam os cursos? Presencial, no mínimo 70% das vagas da carga horária total de atividades presenciais. Já semipresencial, 30% da carga horária de atividades presenciais e 20% em atividades presenciais ou síncronas, aulas transmitidas ao vivo, mediadas. E a distância, 10% da carga horária total de atividades presenciais e 10% de atividades presenciais. Deixa eu mudar aqui. Presenciais, né? Ou síncronas mediadas, e o restante é ministrado remotamente. Esses para os cursos à distância. Então, tem essas regras aqui, né? Para que não haja um abuso das faculdades, dos cursos e faculdades EAD. Estou falando das faculdades de curso superior, né? Líder do PCC foi expulso da Bolívia por risco de fuga. Quem afirma é o ministro da Justiça do Brasil, Lewandowski. Segundo ele, decisão foi acertada entre os 2 países. Por que foi expulso? A extradição seria mais demorada e dependeria de trâmites formais entre os sistemas judiciários. Olha só. Após morte, linha 5 instala barreira em estação. A empresa, via modalidade, iniciou a instalação de novas barreiras físicas nas instalações linha 5 Lilás do metrô. A expectativa é de que as 17 estações recebam os equipamentos em até 90 dias, segundo a concessionária. A medida de segurança foi adotada após um passageiro morrer ao ficar preso entre a porta da plataforma e o trem. Que coisa, né? Eu acho que isso é em São Paulo, gente. Não é no Rio, não. O metrô de São Paulo. Instalações de novas barreiras físicas nas instalações da linha 5 Lilás do metrô. E elevador de carga cai no Butantã e 3 morreram. Credo, 3 morreram. A queda de um elevador de carga em uma obra deixou 3 mortos e 1 ferido ontem. Que coisa! O acidente ocorreu no quilômetro 8 da rodovia Raposo Tavares, na região de Butantã, zona oeste de São Paulo. Em nota, a prefeitura lamentou os mortos e disse que a obra tem alvará de aprovação e execução. Uma perícia investiga as causas do acidente. Que coisa, né? Alguma coisa mal encaixada lá. Teste de sangue que detecta Alzheimer é aprovado nos Estados Unidos. Olha aí, gente. Já tem como detectar Alzheimer através do exame de sangue. Leitor tenta obter resultados de exames. Reclamação de Luiz
Gonzaga Lima. Quero relatar uma situação enfrentada por mim no dia 9 de abril como paciente de uma rede hospitalar em razão de dificuldade para obter resultado de exames. Eu fiz 2 exames. Bom, isso aqui é um reclame, né? Festa Jundiaí. Comunicam-se que a festa do Espírito Santo que houve no dia 16 e 17, corrente, em Jundiaí, foram feitas com muita solenidade, a música, tal. Interessante. Vamos ver aqui. Algumas pessoas faleceram. Ricardo Rodrigues de Oliveira, filho de Silvio Rodrigues de Oliveira. Tem as notas de falecimento aqui, gente. Edinaldo Rodrigo desiste de reassumir presidência da CBF, que é a parte de esportes. Estudo revela anatomia de fóssil aquático de 3 olhos. Caramba, 3 olhos, olha só. Não sei se deu para ver aí. Com abas parecidas com asas e 6,35 centímetros de comprimento. Mosura tinha até 26 segmentos. Predador pertencia ao grupo que dominava cadeias alimentares do Cambriano há 500 milhões de anos. Caramba, tem 3 olhos. 500 milhões de anos é muito tempo, gente. 500 milhões de anos atrás. Isso aqui é na parte de ciências. $500 milhões de anos atrás, é muita coisa. Bastante propaganda aqui. Focus. Banco Central não está nem perto da discussão sobre corte da Selic, afirma Galípolo. Para o presidente do Banco Central, o país terá de permanecer com juros em patamar bastante restritivo por um período bastante prolongado e o quadro fiscal ainda afeta expectativas. Que coisa, né? Selic, a taxa da Selic. Quem entende sobre isso, gente? Quem quiser explicar aí. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse ontem que não está na agenda da autoridade monetária a discussão sobre eventual redução da taxa básica de juros, que é a Selic nesse momento. Ao contrário, a percepção do Banco Central é de que os juros devem permanecer em patamar elevado. A Selic está em 14,75% por muito mais tempo. A gente não está perto dessa discussão. Isso não é um tema que está passando nos debates do Comitê de Política Monetária, Copom. Tem previsão de diminuir os juros, não. Vamos para a próxima. Do Economia e Negócios, do Greenwashing, a ação, projetos confiáveis de carbono. Solução para os erros na certificação passam por rastreabilidade. IBCBR cresce 0,8% em março, alta no primeiro trimestre. Na comparação com março de 2024, o índice do Banco Central conhece como prévia do PIB cresce 3,49% acima das previsões de mercado. Fazenda aumenta projeção para o PIB e inflação neste ano. Aumento de inflação, economia aquecida. O crescimento do setor agropecuário está dentro do esperado. Que coisa, gente. Gente. Bastante coisa complicada aqui.
Às vezes dá pra entender, né? Mas pra explicar já é um pouco mais difícil, né? Vamos ver aqui, ó. Voltando bastante propaganda de hotel, resort e golf clube dos 500. Você encontra o equilíbrio perfeito entre tranquilidade e prazer. Oh, beleza. Precisamos permanecer com uma taxa de juro em patamar bastante restritivo por um período prolongado. Eu já li essa parte, né? Vamos aqui mudar. Diante dos choques externos decorrentes da escalada das tarifas empreendida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é normal haver uma queda de sincronia na política monetária entre os bancos centrais. Ué, cadê? Aqui. Vamos lá, próximo. Projetos confiáveis de carbono. Vamos ver aqui. Focus. De acordo com o relatório Focus, a mediana para a Selic nos fins de 2025 continuou em 17,75% pela terceira semana na consecutiva. Para o dólar, o Focus projeta queda no fim de 2025 pela terceira semana seguida. Não vai ter muitas mudanças não, gente. Pro pobre. Pro rico, as coisas estão mais ou menos controladas por eles mesmos, né? As oportunidades para impulsionar a infraestrutura dos municípios e atrair mais visitantes às diversas atrações do estado. O que é isso, gente? Vamos ver o que é. É uma propaganda aqui de impulsionar o turismo, né? Secretário do Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. Karina Aires, secretária da Agricultura e Abastecimento de São José do Rio Preto. O Tirso Meirelles, presidente do sistema FAESP, Senai São Paulo. E Camila Silveira, jornalista. Impulsionar a infraestrutura. Isso tudo para o interior de São Paulo. Interessante, né? Impulsionar a estrutura no interior de São Paulo. Legal. Precisa mesmo. O governo destaca 3 casos suspeitos sobre criações de subsistência. Suspeitos, outros 4 ainda estão em investigação. À medida que haja contenção da IAAP, influência aviária de alta patogenicidade, é possível que importadores migrem para regionalização, importação de regiões livres de doenças. O mercado terá confiança de que o Brasil voltará a ter o status de livre de gripe aviária por transparência. Interessante isso, hein? O Brasil ser transparente nessa questão aí, ó. Então, não tem caso suspeito de gripe aviária aqui, não. Lei dos distratos, um marco para a segurança jurídica no setor imobiliário. Interessante isso aqui também, hein? A chamada Lei dos Distratos apresentou um divisor de águas no setor imobiliário brasileiro, ao regulamentar a desistência de compras de imóveis na planta. Então tá tendo uma lei sobre isso. O que quais os riscos e como proteger da contaminação da gripe aviária? Tem aqui, gente. Não sei se vocês sabem o que é gripe aviária.
É uma doença infecciosa causada pelo vírus influenza tipo A, que pode afetar aves e, mais raramente, mamíferos, incluindo humanos. Caramba! Aqui, ó. Agora, economia e negócios, Hexa. Na Copa, como na economia, restará ao Brasil assistir aos títulos de outras seleções. Ixi, eita, ixi. Coisa não tá boa no futebol aqui no Brasil, não, né? Hexa. Aqui, ó. IBAMA dá sinal verde a Petrobras para iniciar pesquisa na Foz do Amazonas. Interessante, hein? Petrobras iniciar pesquisa na Foz do Amazonas. Tem petróleo na Foz do Amazonas? Eu acho que tem, gente. Ó, a Val ainda não configura licença para explorar na região estatal. Estatal poderá simular resgate de fauna e realizar vistorias. Vai dar um desarranjo ali, né, no ecossistema. Então, precisa realmente ter uma boa engenharia ali, né, agroflorestal, agro não, né, florestal e envolvendo também animais. A aprovação conceitual do PPAP representa o cumprimento de uma etapa no processo de licenciamento ambiental, mas não configura a concessão de licença para o início da realização da perfuração exploratória. Ah, mas com certeza logo isso vai ocorrer, né? Imagine na foz do Amazonas, quanto petróleo deve ter ali? Vamos para mais uma página aqui do jornal, gente linda. Tá acabando, hein? Tá acabando. Agora tá nos anúncios, né? Economias e negócios, Porto Seguro, serviços e comércio limitado. Negócios. Vale faz as contas e deve desistir de negócios de mineradora na Bahia. Empresa que lidera o consórcio com Cedro Participações e BNDES Par avalia que não haveria retorno em investimento de 5,5 bilhões que prevê obras de ferrovia e porto. Caramba! Então, infelizmente não vai ter todo esse investimento lá na Bahia, não, né? A Vale não colocou porta-voz para recomendar o processo de compra do controle da mineradora de ferro. Em nota, via assessoria de imprensa, a empresa informou que não comenta o assunto e reiterou o comunicado de janeiro deste ano, no qual diz que as avaliações de oportunidades de investimento são exercidas no curso regular de sua atividade, em especial aquelas sobre ativos com potencial contribuição às prioridades estratégicas da companhia. O negócio, em uma nova configuração societária com a Vale, contaria com fontes públicas de financiamento, principalmente o BNDES. Será que no final das contas é o dinheiro público que acaba pagando essas explorações aí? Parece que existem esses casos assim, né? Vamos lá, continuando. SESC. Serviço Social do Comércio, Administração Regional do Estado de São Paulo, nos termos da torna pública a abertura das seguintes licitações: serviços especializados de limpeza e conservação para a unidade de Avenida Paulista, serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamento de cozinha para a unidade Bertioga,
licitação pública. Então, aqui tem vários anúncios, ó. Campanha Ambiental do Estado de São Paulo torna pública que realizará pregão eletrônico em conformidade, para licitações e subsidiariamente, visando contribuição da ata, campanha ambiental do Estado de São Paulo. Para que isso, gente? Incluindo serviços de remoção, serviços não contínuos de fornecimento e instalação de forro para adequação das áreas de trabalho da sede CETESB, incluindo serviços... Aqui tem, então, os anúncios de licitação. Aqui no Estadão. Tem esse serviço aqui. Michael Klein prepara nova ofensiva para voltar às Casas Bahia e quer foco em Carnê. Um dos principais nomes ligados à história das Casas Bahia, o empresário Michael Klein, filho do fundador Samuel Klein, está articulando nos bastidores nova tentativa para voltar ao comando do Conselho de Administração da campanha. Segundo fontes, há planos de apresentar uma nova chapa para o colegiado em abril e tal. Então, aqui sobre as Casas Bahia. Cresceu o foco, procurada a Casas Bahia disse que o debate entre acionistas faz parte da dinâmica de uma empresa de capital aberto. Submit Mobilidade. Não é Submit, não, é Summit Mobilidade. 28 de maio, Teatro Bravos. O anúncio aqui da Summit. Um lobo. Analogia com a fábula veio à mente com os ciclos de promessas da IA, mas o lobo agora é real. Não se sabe muito sobre Esopo, que teria vivido no século 6 a.C., segundo a tradição, foi escravo e conquistou sua liberdade graças à sua inteligência. Interessante, né? Aqui tem um artigo do Demi Gestístico. Vamos ver aqui se sobrou alguma coisa aqui embaixo. Não. CEO concessionária linha universidade. São pessoas que trabalham com sustentabilidade, com negócios, operações internacionais e tal, parceria com Mobilidade, Estadão, Paladar, Integra. Summit. São várias lideranças, né? Subcomissão de regulamentação do mototáxi na Câmara Municipal. Interessante esse summit aí. São vários interesses que se confluem, né? E se juntam para fazer alguma coisa importante. Então, gente, ó, aqui tem o índice da Bovespa também, para quem quer saber. A Bovespa está em 139.636,41 PTS. Ao dia ela está 0,32%. Então, isso aqui é para quem... Maiores altas da Bovespa. Para quem lida com mercado, né?
Broadcast Mercados. Eu tô bem à margem de tudo isso, gente. Desculpa aí. Vamos ver aqui. Agora literatura. Em vigília para impedir o esquecimento. É aquela norte-coreana, né? Que tá lá na capa. As vozes dos que partiram e dos ausentes, incluindo Inseon, invadem a narrativa em uma sucessão de testemunhos entrecortados que pouco a pouco reconstituem o passado da família de Inseon, os massacres e a luta da mãe dela para fixar aquelas lembranças e recuperar os ossos dos mortos, incluindo os de um parente próximo. Caramba! Então é a sul-coreana Han Kang, ganhadora do prêmio Nobel. Legal, né? Ela tá denunciando e relembrando tudo isso. Agora aqui, comportamento e cultura. Temos aqui o roteiro de gala. Festival de Cannes. Isso aqui eu vou dar uma pulada. Para assada com farofa de frutas. Aqui tem uma receita gostosa aqui, ó. Farofa com frutas secas. Aqui tem pera. Peras do tipo ergoline. Ou as que preferir mais firmes. Bom também, hein? Prato com pera. O pera tá barata agora, né? Relativamente barata. Ralph Fiennes será presidente Shaw em Novos Jogos Vorazes. Ator é o terceiro a interpretar o papel que já foi de Tom Blyth e Donald Sutherland nos filmes anteriores. Aqui tem história em quadrinhos também. Vamos ver um aqui, ó. Tem horóscopo, história em quadrinhos. Vamos ler esse aqui, ó. Querido, tô morrendo de sede. Os dois são dois túmulos, um conversando com o outro ali, um dentro do túmulo, né? Querido, tô morrendo de sede. Aí a esposa fala mentiroso. Não entendi. A outra que... Bom, ela sempre disse que a vida dela daria um livro. Papel. Aqui. Uma árvore sendo cortada e levada pela máquina. As duas árvores estão conversando, né? Sobre a árvore que foi cortada e levada pela máquina, pelo caminhão. É uma árvore imensa. Paulo Henrique Brito e Salgado Maranhão são favoritos para a ABL, Academia Brasileira de Letras. Quem conhece, gente, esses escritores? Paulo Henrique Brito e Salgado Maranhão, favoritos para a ABL. Apenas homens disputam a cadeira número 30, que pertenceu à escritora e ensaísta Heloísa Teixeira, que morreu em março. Nenhuma mulher? Aqui, ó, democracia em risco. Americanos à beira do precipício. Preço de se fazer oposição indica quão próximo se está do autoritarismo. Autoritarismo é mais difícil de reconhecer do que costumava ser. A maioria dos autocratas do século XXI é eleita. Em vez de reprimir violentamente a oposição, como fizeram Castro ou Pinochet, os autocratas de hoje revertem instituições públicas em armas políticas, usando a aplicação da lei, agências fiscais e reguladoras para punir oponentes e intimidar a mídia e a sociedade civil. Caramba, que perigo, hein?
Coisa não tá fácil não, gente. Como então os americanos podem saber se os Estados Unidos cruzaram a fronteira do autoritarismo? Propomos uma métrica simples: o custo de se opor ao governo nas democracias. Os cidadãos não são punidos por se oporem pacificamente aos que estão no poder. Eles não precisam se preocupar em publicar opiniões críticas, apoiar candidatos da oposição ou se envolver em protestos pacíficos, pois sabem que não sofrerão retaliação do governo. De fato, a ideia de oposição legítima, segundo a qual todos os cidadãos têm o direito de criticar, organizar a oposição e buscar remoção do governo por meio de eleições, é um princípio fundamental da democracia. Em contraste, sobre o autoritarismo, a oposição tem um preço. Cidadãos e organizações que entram em conflito com o governo se tornam alvos de uma série de medidas punitivas. Políticos podem ser investigados e processados por acusações infundadas ou insignificantes. Veículos de comunicação podem ser atingidos por processos frívolos de difamação ou decisão regulatórias diversas. Empresas podem enfrentar auditorias fiscais ou ter negados contratos ou licenças essenciais. Universidades e outras instituições cívicas podem perder financiamento essencial ou status enfim, a democracia norte-americana e a liberdade, então, está ameaçada, infelizmente. Os custos para muitos cidadãos e organizações americanas, o custo da oposição aumentou significativamente. Embora esses custos não sejam tão altos quanto em ditaduras como a Rússia, onde críticos são rotineiramente presos, exilados ou mortos. Os Estados Unidos com uma velocidade impressionante. A fundo. O efeito cumulativo na opinião pública de cada notícia no jornal não publicada, cada discurso ou sermão não proferido e cada entrevista não realizada pode ser substancial. Quando a oposição se finge de morta, o governo vence. O consentimento dos líderes cívicos mais proeminentes envia uma mensagem profundamente desmoralizante à sociedade. Diz aos americanos que não vale a pena defender a democracia ou que a resistência é inútil. Que horror. E no Brasil? Vai para o mesmo caminho, né? Os custos da oposição são superáveis no Brasil. A decadência rumo ao autoritarismo é reversível. As forças pró-democráticas resistiram ou reverteram com sucesso o retrocesso nos anos mais recentes no Brasil, Polônia, Eslováquia, Coreia do Sul e em outros lugares. As forças pré-democráticas, as forças pró-democráticas resistiram ou reverteram com sucesso o retrocesso nos anos mais recentes no Brasil, Polônia, Eslováquia, Coreia do Sul e em outros lugares. Poder nas mãos. Sociedade civil tem a força financeira e organizacional. Sem tolerância, Trump tomou ou ameaçou tomar medidas punitivas contra indivíduos e organizações que considera oponentes. Que coisa, né? Danos. Estratégias de autopreservação levaram muitos líderes da sociedade civil a se refugiarem no silêncio.
Del Toro define a emoção como o novo punk. Cineasta mexicano prepara para nova versão do clássico Frankenstein que chega ao streaming em novembro. Novo punk. Até eu chorar no estúdio dele, não descansamos. É algo muito aberto, sincero, carismático. Del Toro. Grande parte da arte pretende ser objetiva e distante, mas, para mim, a arte é emoção, diz o diretor. Crítica compara O Agente Secreto a Bacurau. Crítica Internacional reagiu à exibição do Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho em Cannes no domingo. Pete Hammond, do site Deadline, escreveu que, diferentemente de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que foca o desaparecimento e a tortura, o novo Yonga está calcado no thriller Peter Dinklage de Variety, da Variety. Não concorda. Se não fosse pelo título, nós provavelmente não perceberíamos que estamos assistindo a um filme de suspense. E, mesmo assim, não é vibe que Mendonça busca, apesar da escolha do estilo que ecoa John Carpenter, Brian De Palma e Martin Scorsese. Interessante. É uma história emotiva, tão pessoal quanto tudo o que já fiz. É sobre ser um pai, ser um filho. Considero que não estou fazendo um filme de terror, nunca. Para mim, é um filme incrivelmente emocional. Ele tá falando Acho que grande parte da arte pretende ser objetiva. O filme do Del Toro, Novo Punk, conversa com o compositor francês Alexandre Desplat, com quem está trabalhando atualmente para a trilha sonora de Frankenstein. Bono lança documentário e fala da possibilidade de uma terceira guerra. O Bono do U2 na França. Para ele, esperança é um dever moral. O Bono do U2. A esperança é um dever moral. Aqui está o Bono do U2. Esse de óculos de lente vermelha. O filme de Andrew Dominic, que começou a ser exibido na Apple TV no dia 30, adapta um monólogo que nasceu do livro de Bono de 2022. Summit, tecnologia e inovação, aceleração, computação quântica será o novo bug do milênio, diz engenheira da IBM. Vamos ver o que é Summit. Summit. Pode ser traduzido de várias formas. Summit, cume, cimeira, topo, pico, auge, culminância. Summit. Computação quântica, gente. Será um novo bug do milênio. Pensou? Tudo minúsculo. Distribuições, tendências. O que já molda o futuro? Tecnologia 6G, agentes de IA, pagamento invisível
e mais inovações remodelam hábitos e negócios e trazem desafios. Computação quântica. Avanço da IA desafia a internet. Nem Google escapa das transformações. A IA está criando novos paradigmas. Para a humanidade. Se ninguém acessa o conteúdo como esses sites vão vender anúncios, como vão atrair novos leitores, assinantes ou seguidores nas redes sociais? O que acontece é que os grandes modelos de IA estão acessando, consumindo e entregando conteúdo diretamente ao usuário, sem intermediação dos criadores originais. Caramba, que problemão, hein? Isso é um grande problema. Resposta do Google. Em meio a essas transformações, a Google lançou o IA Overview, funcionalidade que resume as buscas dos usuários do ponto de vista da experiência do usuário. Isso é incrível. Você não precisa mais clicar em diversos links e navegar por várias páginas para encontrar a informação que procura. Eu percebi isso mesmo. Assim como a tecnologia pode conectar pessoas ao redor do mundo e gerar oportunidades, tanto positivas quanto negativas, a manipulação do átomo ilustra bem isso. Ela pode ser usada para produzir energia e aquecer nossas casas ou, por outro lado, ser aplicada na criação de bombas nucleares. Para a faculdade ESG, domínio da tecnologia exige aprendizado constante. Este material é produzido pelo Estado Blue Studio e apresentado por ESG, faculdade ESG, com atuação contínua e prática no dia a dia. A instituição do grupo Etapa prepara seus alunos para o mercado futuro. Interesting. Estrutura financiada para aprimorar o conhecimento. Os alunos ainda contam com contam com tecnologias do futuro, criando novas soluções e se tornando referência no desenvolvimento das tecnologias do futuro. Tem uma propaganda aqui do vestibular ESEG. Gente, que jornal longo, já tá mais de 1h30 lendo. Especial, a produtividade impulsiona a adoção de inteligência artificial no país. Aqui tem, os negócios impulsionados pelo IA. Executivos de grandes empresas explicam como a ferramenta tem trazido ganhos tanto para o fornecedor quanto para o cliente. Bruno Romani, editor do Link, mediou o painel com participação de Soares, Mosca, quem mais? Ligori e Fressardi. Então, o Mosca, por exemplo, é o diretor executivo de inovações, produtos e serviços da Federação Brasileira de Bancos, Febraban, de 2024. 82% dos bancos estavam testando soluções baseadas em IA generativa, um aumento de 26% em relação a 2024. Evolução de agentes de IA tem criado uma nova indústria. Bilhões em caixa, ações em alta e agora protagonismo na próxima revolução corporativa. NVIDIA, IBM, AUNS,
Microsoft estão entre as Big Techs que não só acompanham o avanço dos agentes de IA, elas lideram esse movimento. Quem informou isso na palestra de Artificial Inteligente, Agentes e o Futuro do Trabalho no Summit Tecnologia e Inovação do Estadão foi João Moura, fundador da Creo Artificial Intelligence. Gente. É uma propaganda aqui do evento e das tendências. Vamos ver aqui. Assistentes digitais. 60 milhões de agentes de inteligência artificial já existem e o número segue crescendo. O conhecimento de IA em agentes é um diferencial importante para a construção, que no caso o PwC, que utiliza agentes de IA para automatizar a escrita de código. Automatizar a escrita de código. Caramba. Computação quântica, o novo bug do milênio. Até o final da década, os computadores quânticos terão poder para quebrar sistemas de criptografia, alerta embaixadora da IBM. Na computação quântica, você consegue percorrer mais de um caminho ao mesmo tempo, testando diferentes possibilidades simultaneamente. Percorrer mais de um caminho ao mesmo tempo, testando diferentes possibilidades simultaneamente. Caramba, é muita coisa, né? Isso aí quem fala é a Ana Paula Appel, engenheira sênior de inteligência artificial, embaixadora de computação quântica da IBM, que ela então deu uma entrevista à Summit. Então foi um evento Summit. Um evento grande, hein? Isso tá na parte especial aqui do estado de São Paulo, né? Que é a D5. Vamos ver se tem mais aqui. O hardware quântico. Hardware quântico. Exige laboratórios super resfriados e ambientes controlados. É um computador que não cabe na nossa casa. Ele precisa de um ambiente mais frio do que o espaço sideral. A computação quântica funciona com princípios diferentes da tradicional. Em vez de bits 0 e 1, usa qubits. Caramba! Qubits. Diferente, né? Em vez de bits, usa qubits. A computação quântica já existe e usa a mesma língua de programação que a computação tradicional. Eu já falei, né? O computador quântico da IBM, por exemplo, tem 9 anos, mas ainda não há mercado para que sua produção em escala faça sentido. Qubits. É uma computação que não cabe na nossa casa, porque precisa de um ar mais frio que o espaço sideral. Muito impressionante. Aqui, ó. A afirmação é de que a diretora adjunta da IPAN, segundo ela, falta coordenação limitada. Falta coordenação e limita impacto positivo de ferramentas. Está falando que o principal obstáculo não é tecnológico, em relação ao desmatamento, né?
mas político, econômico e institucional. A dificuldade está na aplicação efetiva das informações disponíveis. Áreas urbanas. Então, ela está falando sobre a imprevisibilidade em relação à metodologia empregada ao combate das mudanças climáticas. Por exemplo, nas áreas urbanas, a degradação da floresta não afeta apenas o meio ambiente regional, mas amplia os desafios climáticos globais. Nesse contexto, o uso estratégico da tecnologia também se mostra essencial em áreas urbanas. É o que vem demonstrando no Google com projetos que aplicam a inteligência artificial para reduzir emissões de CO2 nas cidades. De acordo com Cosman, o país tem um potencial significativo de contribuir para a evolução da inteligência artificial, mas precisa focar em áreas específicas para garantir sua relevância futura. Isso daí já é a parte de uma outra matéria sobre inteligência artificial que está aqui do lado, né? E a outra é sobre o combate ao desmatamento, né? Bom, agora vamos voltar para a inteligência artificial de novo, ó. Temos de investigar agora, apoiar boas ideias e garantir que estamos criando um ambiente sustentável para o crescimento da inteligência artificial no Brasil. Porém, o Brasil só conseguirá alcançar um status com investimentos estratégicos e a construção de uma infraestrutura robusta que permita ao país não apenas consumir, mas também criar e inovar no campo de inteligência artificial. E aí, tem alguma ligação entre a inteligência artificial e o combate à degradação ambiental e ao desmatamento? Pode haver uma relação entre os dois? Aqui, por exemplo, apesar disso, Santiago Júnior diz, sem hesitar, nenhuma tecnologia é perfeita. No INPE, fazemos previsões de desmatamento na Amazônia. Se errarmos, isso pode ter consequências sérias para a sociedade. Lógico, tem a ver, né, com, por exemplo, medir o desmatamento na Amazônia, as previsões de desmatamento ao longo dos anos e das décadas. Mais uma página aqui especial, D7. Brasil prepara leilão do 6G com previsão de 50 bilhões em investimentos. FEBRABAN. Nova geração trará integração nativa com realidade estendida e IA. Previsão é de abrir consulta em agosto. Pessoal. O Brasil deu os primeiros passos concretos rumo à sexta geração da conectividade móvel, o 6G. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, anunciou ao Summit Tecnologia e Inovação do Estadão que abrirá em agosto consulta pública sobre o uso da faixa de 6 GHz, não sei como fala, e que o edital do leilão estará previsto para outubro de 2026. O valor estimado de investimento gira em torno de 30 bilhões, segundo Vinícius Caran, conselheiro substituto da Anatel. A gente nem gosta de falar de valores, a gente gosta de falar de conectividade para o Brasil. A gente precisa fazer leilões com políticas públicas para melhorar a conectividade da população brasileira. A gente tem 80% da área geográfica não coberta, então temos de levar a cobertura ao máximo possível. Integração com IA. A integração com a inteligência artificial será uma das marcas do 6G.
Integração com inteligência. Segundo Luciano Mendes, professor do Inatel, a inteligência artificial atuará em duas frentes. Ajudará a tornar a operação da rede mais eficiente e menos custosa e será viabilizada pela própria infraestrutura do 6G, que dará suporte a novas aplicações baseadas em inteligência artificial, como carros autônomos e sistemas avançados de automação. Opção: como solução para levar conectividade a áreas remotas, integração com satélites ganha força. Gente, eu achava que eu podia estar fazendo isso daqui ao vivo, né? Marta Gabriel, planejamento não funciona diante do futuro incerto. Caramba. E a física, a inteligência artificial já passou por diversas fases, começando na década de 1970, segundo Marta, a virada veio com a inteligência artificial generativa, em especial a partir de 2023. Até então, era só chatbot. Agora, entramos na era dos agentes e estamos indo para a era das inovações com a inteligência artificial, descobrindo coisas para a gente. A próxima etapa, afirmou, será a inteligência artificial física, integrando robótica com a cognição avançada. Incrível. Painel real, ainda que a Summit, né? Mas o dinheiro nacional, aquele emitido por governos regulados por bancos centrais, também vai desaparecer? Não exatamente. O que está acontecendo, de acordo com os especialistas, é uma transformação na maneira como ele circula. Em vez de estar disponível somente por meio de cédulas ou transferências bancárias, o valor está migrando para formas digitais estáveis como os stablecoins, que reproduzem digitalmente o valor de moedas como o real e o dólar, mas com vantagens operacionais e tecnológicas. Opa! Por que o Brasil pode liderar o futuro dos pagamentos digitais? O Brasil pode liderar o futuro dos pagamentos digitais. Nosso compromisso é eliminar completamente o uso de senhas e qualquer inserção manual até 2023. E com a tokenização de 100%, até 2030, isso, né? Das transações, ganhamos em segurança, confiança e eficiência. O país é terreno fértil para pagamentos automatizados, tokenização e outros meios financeiros inovadores. Segundo ela, o Brasil é um país mais receptivo a novas tecnologias, com 89% da população demonstrando curiosidade e abertura para testar inovações, o que favorece a rápida adoção de soluções como o pagamento por aproximação e o click-to-pay. Essa tecnologia, já em operação com parceiros como Simpla e McDonald's, permite que o consumidor finalize uma compra online com apenas um clique, dispensando senhas ou digitação de dados. Incrível, né, gente? Very incredible. Não tô conseguindo passar a página aqui. A lógica é simples. Eu acho que acabou. Bom, eu acho que eu terminei, então, de ler. Tem bastante coisa aqui sobre inteligência artificial. Eu li o jornal todo, gente. Eu devia ter feito ao vivo, claro, né? Mas eu fiz gravado, agora eu vou postar. E
eu achei saudável. Não sei se ficou tão legal, mas eu achei saudável essa leitura e espero ter colaborado com alguém que queira saber das justiças enquanto estiver fazendo alguma coisa aí, poder estar ouvindo, estar assistindo aqui este vídeo, esse meu vídeo lendo o jornal. Ok? E espero também que eu consiga ter mais inscritos, portanto inscrevam-se, divulguem e vamos ver se esse canal cresce. E é isso aí. Wassalamu alaikum e até o próximo vídeo Momento Leitura. Bye, bye.